A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, no nosso primeiro trimestre da CPAD em 2021, chegamos na lição de número 11, uma lição que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD: compromissados com a evangelização. Hoje nós vamos aprender nesse viés pentecostal, na nossa doutrina pentecostal, como os crentes pentecostais se importam com a evangelização. Eu espero que Deus em Cristo fale poderosamente com você através dessa ministração de hoje. Gente boa, você que está chegando por aqui, aproveita e se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, a alcançar mais vidas para Cristo. Por favor, nota 10, coloca aí o teu comentário, hashtag Glória a Deus, e participe conosco nessa ministração. Nós estamos com uma ferramenta muito especial, que é o Facilita EBD, que tem o objetivo de ajudar você, professor da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos, a melhorar ainda mais as tuas lições. Olha, no Facilita você encontra o esboço da minha aula, os slides e materiais que podem te ajudar a dinamizar a tua ministração na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. É muito fácil, você acha o link do Facilita aqui na descrição desse vídeo. A gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulados, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal e eu espero que você seja edificado em nome do Senhor Jesus. Gente boa, também a gente já está se preparando para o segundo trimestre da CPAD em 2021 e eu te espero por aqui. Vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 11 aqui da classe dos adultos, compromissados com a evangelização. Como é importante voltar o nosso olhar para essa perspectiva, a perspectiva da grande comissão estabelecida por Jesus, a grande comissão que é vista tanto nos evangelhos como também em toda a Bíblia. E é importante olharmos para essa comissão, olharmos para esse Deus que também é um Deus missionário, que se preocupa com as missões, se preocupa também em resgatar vidas. E é claro que para a gente que somos pentecostais, de linha clássica, acreditamos muito bem na importância da evangelização. Para você ter ideia, a Assembleia de Deus utiliza a Escola Bíblica Dominical como um instrumento de evangelismo. E que Deus use você nessa ministração para a glória de Deus. Gente boa, hoje nós estamos ministrando sobre esse tema. É muito importante a gente ter algumas bases bíblicas para a nossa ministração. A primeira base bíblica que eu quero apresentar para você é o nosso texto áureo. O nosso texto áureo está em Romanos capítulo 1, versículo 16. Olha o que diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro o judeu e também do grego. Temos também a verdade prática, que é importante ser lida e apresentada em sala de aula. A nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servos de todos. Observe que coisa linda que temos que trabalhar hoje em nossa ministração. Temos também o endereço bíblico, a nossa base bíblica, a nossa leitura bíblica da ministração de hoje, que está em Marcos capítulo 16, versículo 14 ao 20. Nesse texto nós vamos encontrar aqui a grande comissão. Você possa ser edificado em nome do Senhor Jesus. Nós estamos trabalhando nesse trimestre, especialmente, já deu para perceber, a nossa doutrina pentecostal, a doutrina pentecostal clássica, que a Assembleia de Deus trabalha e acredita. Hoje nós vamos olhar para as missões, vamos olhar para essa obra evangelizadora, que também faz parte desse papel da própria igreja. Vamos estar iniciando com você hoje, no nosso primeiro ponto, sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a evangelização como prioridade. Esse é o primeiro ponto da nossa ministração. O Edson Queiroz, escrevendo um texto sobre missões, ele faz questão de descrever que missões e evangelização não é somente um departamento da igreja, de cada denominação. Missões ardem no coração de Deus e devem arder também no coração da igreja.
é uma comissão que foi dada por Jesus aos seus servos, e nós somos servos de Cristo. Quando analisamos exatamente a história do pentecostalismo, especialmente do pentecostalismo brasileiro na Assembleia de Deus, você percebe que os nossos pioneiros suecos se dedicaram à obra da missão. Dedicaram a sua vida na pregação do Evangelho, desbravando o Brasil, indo aos povoados, levando a mensagem do Senhor Jesus. Não é à toa que existem até mesmo um hino, um corinho, que faz questão de dizer: em cada povoado tem uma igreja. Nós percebemos a dedicação para a pregação do Evangelho. Os pentecostais entendem que o revestimento de poder é um revestimento de poder não somente para ser utilizado dentro das quatro paredes, mas a função do revestimento de poder dos dons espirituais é uma capacitação missionária para levar o ID do Senhor, a obra do Senhor, a outras pessoas, para que as pessoas possam ser encontradas pela salvação em Jesus. O primeiro subtópico da nossa lição trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: o Evangelho. Nesse primeiro subtópico, nós precisamos ter em mente exatamente a respeito da definição desse termo. A palavra evangelho vem do grego evangelion, que traz essa ideia de boas novas, de proclamação. O Timóteo Carriquer escreveu um texto proclamando boas novas, descrevendo exatamente sobre a função e a responsabilidade da igreja de anunciar as boas novas da salvação. O evangelho não é uma biografia de Jesus. Tem muita gente que pensa que evangelho é uma biografia de Jesus quando lê lá os 4 evangelhos escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando nos referimos ao evangelho, estamos referindo exatamente às boas novas da salvação. O evangelho é, acima de tudo, anunciar Jesus. E anunciar o quê? Anunciar a sua morte e ressurreição. Então, quando anunciamos o evangelho verdadeiro, estamos apontando para o Calvário, para a morte de Cristo na cruz, para a justiça de Deus, para a redenção pelo sangue. E, ao mesmo tempo, também estamos apontando para a sua ressurreição e a esperança gloriosa da sua vinda. Então, anunciar as boas novas e o verdadeiro evangelho é olhar para isso, é olhar para a cruz. É claro que quando observamos o evangelho, também percebemos que no evangelho encontramos um grande princípio, o princípio do amor de Deus. O próprio pastor Ezequias Soares faz questão de dizer isso já nesse primeiro subtópico, apresentando a mensagem salvadora de Cristo, que está apresentada em João capítulo 3, versículo 16. Esse texto precisa ser lido em sala de aula com os teus alunos. Assim como também nós precisamos observar Romanos capítulo 1, versículo 16 e também 1 Coríntios capítulo 15, versículo 2. É necessário ter um entendimento sobre esses versículos, que demonstram para a gente a importância do evangelho, das boas novas. É claro que esse evangelho apresentado pela igreja é um evangelho que tem Cristo como centro. E o pentecostalismo brasileiro, especialmente o pentecostalismo clássico, como já disse para vocês em aulas passadas, apresentado pelo Leonildo Silveira Campos, tem um princípio que é baseado em 4 pilares. Jesus, ele salva. Jesus é o centro da nossa salvação. Jesus, ele cura. Ele é o centro da nossa cura. Jesus, ele batiza com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo. Veja bem, Jesus está no centro. E Jesus em breve virá para buscar a sua igreja, para arrebatar você. Então é nossa função como cristãos anunciar as boas novas. É claro que a salvação para a gente, de acordo com a própria declaração de fé da Assembleia de Deus, escrita e organizada por Ezequias Soares, é pautada na fé somente. Ou seja, nós anunciamos as boas novas de Cristo e para crer em Cristo, o que é necessário é apenas a nossa fé no Senhor somente. Somente o Cristo, crendo nele pela fé. É isso que nós acreditamos nesse viés. Eu espero estar explicando isso para você e que você possa estar compreendendo. Vamos agora para o segundo subtópico do ponto número 1, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O único Salvador do mundo.
Nesse segundo subtópico, nós estamos entendendo que faz parte da nossa evangelização propagar ao mundo que Cristo é o nosso único Salvador. É um viés que nós acreditamos, crendo que Cristo está no centro, como acabei de explicar para você. E está no centro também da obra evangelizadora no movimento pentecostal. Quando anunciamos o Evangelho, anunciamos Jesus, anunciamos o Cristo. Isso é papel e fundamento da igreja. Quando nós lemos, por exemplo, Atos capítulo 20, versículo 24, apresentado aqui na lição por Ezequias Soares, entendemos que o Evangelho é pautado em Cristo, que a salvação está estabelecida em Jesus. E entendemos que a salvação é estabelecida pela graça de Deus somente. Observe, nós acreditamos nessa graça salvadora, no sangue do Calvário, apresentado por Cristo, por propósito e plano de Deus, para resgatar todos aqueles que caíram em pecado, estão distantes do Senhor. Cristo nos resgata. Cristo é a ponte para estabelecer esse relacionamento entre o homem e Deus. E para obter esse relacionamento, nós precisamos ter um relacionamento com Jesus, crendo nele pela fé. É necessário tomar o nosso passo de crença. Em outras palavras, estamos dizendo para você que é necessário também ter um entendimento que Cristo é o nosso Salvador e por causa disso nos entregamos a Ele de todo o coração. Quando nós lemos Romanos capítulo 3, versículo 23, especialmente esse texto, Paulo escrevendo aos irmãos de Roma, Paulo deixa claro que todos os homens pecaram, tanto os judeus como os gregos, até mesmo você que está me assistindo agora. Todos nós pecamos. E o pecado estava nos levando para a ira de Deus, para a justiça de Deus, para o inferno, porque o salário do pecado é a morte. Mas Cristo, por plano de Deus, por graça de Deus, por projeto de Deus, nos amou e nos resgatou. Isso é motivo de glorificar. Sem Cristo não há salvação. Cristo é o único caminho que nos leva a Deus. Veja bem, estamos vivendo em dias em que várias religiões propagam diversas verdades. Mas para nós, do movimento pentecostal, cristãos em Jesus, acreditamos que somente existe uma verdade. E essa verdade é a verdade de Deus. É o Cristo eterno, aquele que é o nosso Senhor e Salvador. Quando dizemos isso, estamos afirmando que existe somente um caminho, somente um Cristo, somente uma salvação estabelecida em Jesus. Quando você lê João capítulo 14, versículo 6, ele mesmo disse, o Cristo afirmou isso, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se queremos ter um relacionamento com Jesus, nós precisamos ter esse relacionamento caminhando para Jesus. Quando estamos falando sobre a obra da evangelização, precisamos entender que também temos a responsabilidade de levar o evangelho a todos os povos, a todas as culturas. É importante entender que existem as missões urbanas e, ao mesmo tempo, existem as missões transculturais. Nas missões urbanas, a igreja faz e acontece, como o próprio Valdinei Ginastásio escreveu um texto sobre a evangelização da igreja nos centros urbanos. Agora, nas missões transculturais, a igreja também precisa entender que nós estamos levando o evangelho para outras culturas e precisamos também encontrar as portas que são demonstradas exatamente para apresentar Jesus, com links e insights que demonstram exatamente o Cristo, para que outros povos, outras culturas, outras tribos possam conhecer o Cristo como nosso Senhor e Salvador. Mateus capítulo 13, versículo 38, o próprio Jesus disse que o nosso campo missionário é o mundo. E aqui entra aquilo que acabei de dizer para você. Realizamos missões transculturais e, ao mesmo tempo, missões urbanas. Precisamos ter esse olhar. Quando você olha exatamente para o Pacto de Lausanne, observando a importância da missão integral, você acaba descobrindo exatamente que quando você evangeliza, você se preocupa com o ser humano como um todo. Você olha não somente para a alma daquela pessoa, mas você olha para o corpo, alma e espírito. É uma visão integral. Quando anunciamos Jesus, nós estamos nos preocupando com pessoas, com vidas
que possam ser impactadas pela luz do Evangelho e transformadas para poder impactar também uma sociedade como discípulo de Jesus. É muito bom ter esse entendimento. Eu espero estar contribuindo com você. Vamos então agora para o nosso terceiro subtópico aqui do ponto número 1, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Uma agência legítima. Nesse terceiro subtópico do primeiro ponto, nós estamos entendendo aqui na classe dos adultos que a agência legítima estabelecida por Jesus para anunciar as boas novas, para fazer missões, é a igreja. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo, tem a responsabilidade de anunciar as boas novas. Veja bem, nos evangelhos nós encontramos então a grande comissão, especialmente no evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 14 ao 20, como nós já lemos hoje na nossa leitura bíblica em classe. E também Atos, capítulo 1, versículo 8. É função da igreja anunciar as boas novas. A igreja, ela pode ser trabalhada de duas maneiras. A igreja ela é trabalhada como uma igreja invisível, ela é eterna e ao mesmo tempo é a noiva do Cordeiro, perfeita. Todos nós, cristãos em Jesus, fazemos parte dessa igreja. Isso quer dizer, gente boa, que você que está me assistindo também faz parte dessa igreja invisível. Ela é eterna, ela é a noiva do Cordeiro, ela é perfeita, ela já está adornada. Essa igreja é sem manchas, ela é santa. Nós também precisamos ter o entendimento que fazemos parte da igreja visível, dividida em denominações. E essa igreja visível é uma igreja que se torna uma agência e, ao mesmo tempo, pode ajudar e contribuir na obra missionária. Ela é estruturada, ela é organizada e se preocupa com os missionários que são enviados. E essa igreja visível, ao mesmo tempo que se torna espiritual, ela é uma agência do reino. Ou seja, é responsabilidade da igreja visível enviar missionários para o campo e manter esses missionários no campo, cuidando deles. Todos nós, como cristãos, também fazemos parte da igreja. E fazendo parte da igreja, você pode realizar missões, como eu já disse para você, no teu trabalho, no teu dia a dia, na escola, na faculdade. Isso nós chamamos de missões urbanas, tendo estratégias criativas para poder alcançar pessoas. Você também pode realizar missões transculturais, indo para outros países, preparando intelectualmente, espiritualmente, entendendo a responsabilidade da missão para poder levar o evangelho a outras culturas. O Dom Richardson, no seu texto, Fator Melquisedeque, escrevendo sobre missões, ele faz questão de falar sobre a importância de ter esse entendimento da evangelização. A evangelização é a responsabilidade da igreja local e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade de cada crente em Jesus. Isso quer dizer, gente boa, que você tem a responsabilidade de evangelizar, que eu tenho a responsabilidade também de evangelizar e alcançar vidas para o Cristo. E o evangelho que anunciamos é o evangelho puro, é o Calvário, é a cruz de Cristo. John Stott até escreveu um texto sobre isso, a cruz de Cristo. Que texto lindo. É responsabilidade do crente em Jesus anunciar Jesus, a cruz de Cristo, a salvação e redenção do Senhor. Não a teologia da prosperidade, não a troca de favores, mas o verdadeiro evangelho aponta para Cristo somente. E essa fé é mediante a graça de Deus, a bondade de Deus estabelecida em nós. Vamos avançar para o segundo ponto da aula de hoje, aqui da classe dos adultos, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Jesus morreu para salvar a todos os seres humanos. Nesse segundo ponto, nós vamos entender também um princípio da nossa teologia. Na visão pentecostal, nós acreditamos exatamente no viés arminiano. Isso quer dizer que nós acreditamos, a partir da teologia de Jacob Armínio, que Cristo morreu no Calvário para resgatar a todos os seres humanos. Isso também nos traz a informação que a salvação é estabelecida para todos. O sangue de Cristo resgata a todos os humanos, a todos os seres humanos que foram afetados pelo pecado. Em outras palavras, nós não acreditamos que Deus escolheu somente algumas pessoas para a salvação, como alguns irmãos defendem.
Esse aqui não é o nosso viés. E é claro também que nós não vamos entrar nessa discussão entre arminianismo e calvinismo. O meu papel aqui é exatamente demonstrar para você que nós acreditamos na visão de Jacó Armínio. Ele defende exatamente que a graça de Deus é estabelecida para todos. Isso quer dizer que Deus, em Cristo, nos resgatou no seu sangue. Nós somos resgatados por Cristo no Calvário. Mas existem pessoas que rejeitam a obra da salvação em Jesus. Isso aqui é o entendimento que temos sobre a graça resistida. Outra coisa também que precisamos destacar é que o sangue de Cristo é para todos. E, ao mesmo tempo, Deus nos predestinou e nos resgatou e nos nomeou antes da fundação do mundo. O arminianismo também defende exatamente a ideia e o entendimento da predestinação, mas da seguinte maneira, que Deus nos predestinou em Cristo, que Deus nos amou em Cristo, que antes da fundação do mundo, Deus já nos amou, nos resgatou, estabeleceu o plano da salvação. É esse o nosso entendimento. E eu espero ajudar você com isso. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui no nosso segundo ponto da EBD. A nossa teologia. Nesse primeiro subtópico, você percebe até mesmo a sugestão do pastor Ezequiel Soares para ter um entendimento sobre o nosso fundamento teológico. Quando estudamos sobre as raízes teológicas do movimento pentecostal ou do pentecostalismo, um texto escrito pelo Donald Dalton, publicado pela editora Carisma, entendemos exatamente que os pentecostais possuem raízes. Essas raízes são apresentadas a partir de movimentos históricos que acabaram então influenciando o movimento pentecostal. Quando nós olhamos para trás, especialmente na Reforma Protestante, como eu já iniciei dizendo para você, nós acreditamos a partir do princípio de Jacó Armínio. Existe um texto do Jamielson Oliveira, publicado pela editora CPAD, que traz o seguinte argumento: arminianismo puro e simples, onde nós vamos aprender exatamente sobre princípios básicos da vida de Armínio, quem foi esse cidadão, qual a influência que ele trouxe para a gente. E em nossa teologia arminiana, nesse texto, nós encontramos também um acróstico, que é uma resposta ao acróstico do calvinismo, que é o acróstico tulip do calvinismo. A nossa resposta é o acróstico factis, que traz a ideia em alguns princípios que nós acreditamos. Que princípio é esse? O primeiro princípio é: o arminianismo defende que nós somos livres pela graça de Deus para crer. Nós acreditamos que nós somos livres pela graça para crer. Essa graça de Deus é estabelecida em salvação em Jesus. É para todos. E, ao mesmo tempo, Deus nos dá a liberdade para crer em Jesus. O segundo princípio que apresentamos na nossa crença teológica, exatamente a partir desse viés de Armínio, é a expiação para todos. Isso quer dizer que o sangue de Jesus, o sangue salvador em Cristo, foi estabelecido para todos, combatendo então a ideia apresentada pelo calvinismo, dizendo que Deus estabeleceu expiação para os escolhidos. Nós acreditamos que a salvação é para todos. A expiação de Cristo no Calvário alcançou a todos pela salvação. O terceiro princípio que eu quero destacar para você dentro da nossa teologia, e isso precisa ser base para a nossa evangelização, é a eleição condicional. Nós acreditamos em uma eleição condicional. O calvinismo defende que a eleição é incondicional, que Deus não respeita e, ao mesmo tempo, ele elege quem ele quer. Nós acreditamos, mediante a graça de Deus, que a eleição é estabelecida a partir do momento em que a pessoa tem um relacionamento com Jesus, decide crer em Cristo, e a partir daquele momento a pessoa é eleita no Senhor para essa salvação. Esse viés é ensinado pela Igreja Pentecostal. Outro princípio que também defendemos sobre o nosso entendimento teológico da salvação é a respeito da depravação total. Nós ensinamos e professamos exatamente que todos os homens pecaram e destituídos estão da graça de Deus. O pecado se tornou universal. E, ao mesmo tempo, precisamos entender que essa salvação, o sangue de Cristo, resgata a todos, a partir do momento que a pessoa toma a decisão de crer em Jesus.
O nosso quinto princípio também desse acróstico que estamos apresentando para você é muito rico, é a nossa segurança em Cristo. Isso quer dizer que nós acreditamos nessa teologia da segurança em Jesus. Quando estamos firmados em Cristo, temos essa segurança no Senhor, a crença de estar em Jesus. Esse aqui são alguns princípios que estamos destacando para você. O pastor Ivan Clayton Pomenering, ele apresentou em trimestres passados um texto maravilhoso sobre a obra da salvação. Vale a pena você ter esse material em mãos, dar uma olhada para entender exatamente sobre a nossa teologia pentecostal. Avançando, vamos para o segundo subtópico da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Por quem Jesus morreu? Esse é o nosso segundo subtópico do nosso segundo ponto aqui da lição. O pastor Ezequias Soares, ele acaba descrevendo para a gente na nossa lição exatamente isso que eu acabei de explicar para você, sobre essa ideia, esse contraponto entre a teologia calvinista e entre a teologia arminiana. Nós, pentecostais, seguimos a teologia arminiana. Na teologia calvinista, nós encontramos alguns princípios que nós já apresentamos para vocês. Quando nós olhamos exatamente, tentando compreender sobre essas doutrinas, tanto a doutrina calvinista como também a doutrina arminiana, John Piper ele escreveu um texto especialmente sobre esses 5 pontos do calvinismo. O John Piper ele é calvinista. E quais são os 5 pontos do calvinismo para a gente ter esse entendimento? Primeiro é a depravação total. O calvinismo defende que todos os homens pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Segundo, é a graça irresistível. Essa graça de Deus, no viés calvinista, ela é irresistível. No viés arminiano, como já explicamos para você, a graça de Deus é estabelecida nos demonstrando que nós somos livres para crer. Ao mesmo tempo, defendemos que essa graça ela é irresistível. Ou seja, nós defendemos exatamente que nós estamos livres para crer em Jesus somente. É esse princípio que acreditamos no viés arminiano. Outro ponto que o calvinismo defende, que o John Piper apresenta no seu texto. A expiação ela é limitada. Isso quer dizer que a morte de Cristo no Calvário foi estabelecida somente para os eleitos, para os predestinados. Nós, arminianos, não acreditamos assim. Nós acreditamos que a expiação ela é ilimitada. O sangue de Jesus é estabelecido para todos. Outra coisa que a gente precisa destacar também, que é um princípio e um ponto do calvinismo, é a visão da perseverança dos santos. Nós também acreditamos na visão e na perseverança dos santos, só que a nossa visão sobre a perseverança dos santos é uma visão de estar estabelecida em Jesus, nos santificando todos os dias. O Ezequias Soares coloca aqui para a gente, nesse ponto, no segundo dessa lição, a diferença entre expiação limitada e expiação ilimitada. A expiação limitada é a defesa e o ensinamento dos calvinistas, dos irmãos que seguem essa doutrina. É claro que não vamos entrar em discussões aqui, mas esses irmãos estão livres para seguir essa doutrina. O Ezequias Soares até apresenta a mesma aqui. E nós acreditamos na doutrina e no ensinamento dessa expiação ilimitada por alguns princípios. Primeiro, João capítulo 4, versículo 42. Jesus é o Salvador do mundo, então não há um limite para essa salvação é para todos. 1 João capítulo 2, versículo 2, Ele é aquele que ofereceu a sua vida e o seu sangue em resgate de todos. Então você percebe que a obra salvadora de Jesus é completa. Exatamente o que Armínio defende. É por isso que precisamos levar isso em consideração. Outra coisa que precisamos também observar. Tito capítulo 2, versículo 11. Está escrito que a graça de Deus é estabelecida para todos. Então a salvação é vista no nosso viés teológico como para todos. É por isso que precisamos levar isso em consideração na obra da evangelização. Avançando, gente boa, vamos para o terceiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A evangelização local e transcultural. Nesse terceiro ponto, nós vamos observar a diferença entre evangelização local e transcultural. Nós já entendemos que evangelizar é uma missão da igreja, é um papel meu e seu, e nós precisamos evangelizar Jesus, a salvação estabelecida para todos.
O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a evangelização. A evangelização, de acordo com as Escrituras, é o ato de anunciar as boas novas da salvação. Essa salvação que é estabelecida para todos, como acabamos de explicar para você no nosso segundo ponto. Mateus capítulo 4, versículo 23, Jesus evangelizou e ele orientou os discípulos também a evangelizarem. Atos capítulo 4, versículo 33, é função dos discípulos, é função da igreja testemunhar Jesus com alegria. Então, é nosso papel testemunhar Jesus. O movimento pentecostal tem esse entendimento, que quando nós recebemos o poder de Jesus, o batismo com o Espírito Santo, nós recebemos esse poder como um sinalizador para as missões. E você pode ser um evangelista, um pregador do evangelho, no teu trabalho, na tua escola, junto da tua família. Isso é papel da igreja local. E você percebe muito bem que as línguas eram sinais de Deus para as pessoas falarem de Cristo. O Ezequias Soares até mesmo coloca aqui a habilidade que Deus dá da xenolalia. Existe a diferença, como nós já trabalhamos com vocês, tanto da xenolalia como da glossolalia. Ambas são línguas que nós não aprendemos. É Deus que dá no ato do batismo com o Espírito Santo. A glossolalia, como nós já explicamos para vocês em aulas passadas, é aquele poder de Deus que Deus dá em línguas. São línguas desconhecidas que nós não aprendemos e Deus capacita a pessoa em poder. A xenolalia é um ato que Deus também dá para uma obra missionária. Só que um detalhe, a xenolalia pode ser dada por Deus no batismo com o Espírito Santo para a pessoa proclamar Jesus a outras nações. Ela pode, por exemplo, ser um idioma conhecido, um dialeto. Isso é real, tá? Nós temos um missionário aqui que enviamos para o Zimbábue, nosso querido missionário Paulo Farias, homem de Deus. Ele pregando o evangelho a uma tribo, uma comunidade local. Um determinado dia que ele foi pregar o evangelho, o irmão que ajudava ele interpretando o seu idioma para os nativos na língua tribal local não pôde ir, mas ele naquele dia precisava estar lá e ele decidiu ir. E pregando o evangelho, cheio do poder de Deus, o homem começou a pregar em línguas e começou a ministrar em línguas com autoridade. E pelo poder e a graça de Deus, todos os nativos daquela comunidade entenderam o que estava sendo pregado. Ele começou a pregar sem saber no idioma local. Foi Deus que capacitou ele para aquilo. Para você ter ideia, praticamente mais de 200 pessoas foram cheias do Espírito Santo e ao mesmo tempo aceitaram a Cristo como seu Salvador. Quem é que faz isso? É Jesus. É Jesus que trabalha dessa maneira. E nós acreditamos nessa obra da evangelização. Acreditamos que o poder do Espírito Santo é uma capacitação para missões. O segundo subtópico aqui do terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. As missões, esse é o segundo subtópico do nosso terceiro ponto. Precisamos entender que as missões são estabelecidas por Jesus para a igreja local. Essas missões podem ser trabalhadas, leve-se em consideração, de forma transcultural para outras culturas e também em missões urbanas. É engraçado que até os juvenis estão estudando isso nesse trimestre. Estudamos sobre as missões transculturais e missões urbanas. Como nós precisamos olhar para isso? A igreja pode estabelecer e utilizar esse pensamento. Olhando para as missões urbanas, evangelizando as pessoas, até mesmo nesse momento de pandemia, nós temos recursos. O Gutierrez Cerqueira, escrevendo o seu texto, O Espírito e a Palavra, ele deixa algo destacado que eu achei interessante. Nós nunca vivemos um tempo em que nós temos tantos recursos em nossas mãos para evangelizar. Por exemplo, nas missões urbanas, você pode utilizar hoje as redes sociais para falar de Jesus, alcançando vidas. Você pode trabalhar nas missões urbanas, levando o evangelismo e a palavra de Deus para as pessoas que moram na rua, com todo cuidado. Evangelizando também nos sinais, evangelizando nos hospitais, em centros de recuperação. Isso é o papel da igreja local, da comunidade, provocando um impacto missionário. Nas missões transculturais, nós também levamos Jesus para outras culturas e é necessário que o missionário tenha alguns preparos. O Edson Queiroz, escrevendo seu texto sobre a importância das missões,
Ele diz que o missionário precisa ter um preparo. Primeiro, o preparo intelectual. Ele precisa ter o conhecimento da cultura, precisa ter estudado teologia, saber para onde ele vai. Segundo, ele precisa ter o preparo espiritual. Na obra missionária transcultural, a carga é um pouco mais pesada e ele precisa se dedicar à oração e à leitura da palavra e à autoridade que o Senhor lhe dá. Terceiro, ele precisa estar comprometido com a obra que ele está realizando em nome do Senhor. E ele também precisa estar estabelecido em uma base missionária. Não podemos fazer missões de qualquer maneira, mas precisamos prestar contas. Isso faz parte dessa obra da missão. O Ezequiel Soares, nessa lição, traz também outros argumentos aqui. Quando nós lemos Atos capítulo 17, 22 ao 31, entendemos que o apóstolo Paulo ele pregou em diversas culturas. Pregou em Atenas, em Corinto, em Éfeso. E nós precisamos entender sobre as missões transculturais que o objetivo do cristianismo, especialmente do evangelho, não é padronizar as outras culturas ao nosso viés cristão. Não é isso. O evangelho respeita as culturas. Claro que ele respeita as culturas, tirando a questão dos ídolos, da idolatria, mas apontando para o Cristo. Paulo toma como base, por exemplo, princípios de outras culturas para poder evangelizar. O Don Richardson, escrevendo um texto, Fator Melquisedeque, ele diz sobre isso, descrevendo que o missionário precisa ter um entendimento de onde ele está inserido. Ele conta até um exemplo que ele estava ministrando em uma tribo em determinado período da sua vida e ele teve uma dificuldade de apresentar Jesus para aquelas pessoas porque não estava encontrando uma porta e uma oportunidade para pregar Jesus. Mas ele entendeu que, respeitando a cultura, ele encontraria essa porta. Começou a conhecer a cultura, a se alimentar como as pessoas se alimentavam, a se comportar como as pessoas se comportavam. Determinado dia, o chefe da tribo convidou ele exatamente para participar de uma reunião. E naquela reunião ele ouviu histórias daquele povo. E ele conheceu as histórias daquele povo e entendeu que aquele povo acreditava num Deus todo-poderoso, que possuía outro nome naquela cultura, e esse Deus criou todas as coisas. Com aquilo ali ele achou a porta. Ele entendeu que Deus se revela em outras culturas com outros nomes. E ele começou a falar daquele Deus, com a palavra daquele Deus, e descreveu que aquele Deus enviou o seu filho Jesus para resgatar a todos. Final da história. Todos aceitaram a Jesus como seu Salvador. Isso é o impacto da missão transcultural. Nós respeitamos a cultura, mas encontramos a porta para falar da salvação em Jesus. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19 e 22. Paulo respeitava os judeus e ao mesmo tempo os gentios. Cada cultura tem algo lindo a ser apresentado. E nós precisamos conhecer as culturas para apresentar o Evangelho de Cristo. Esse viés é ensinado no movimento pentecostal. Para fechar a aula de hoje, o terceiro subtópico do nosso terceiro ponto, gente boa, trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O desafio hoje. Jesus disse em Mateus 13:38 que o nosso campo é o mundo. Nós encontramos diversos desafios hoje. Não podemos fechar os olhos, por exemplo, para a perseguição aos cristãos que estão acontecendo em redor do mundo. Precisamos interceder pelos nossos missionários que se dedicam a pregar o Evangelho, especialmente em cortinas de ferro como a janela 10x40, em países que são fechados literalmente para o cristianismo. Pelas informações que estamos recebendo, pelas redes sociais e pelos meios de comunicação, estamos percebendo que a China tem se tornado um país fechado para o cristianismo ao ponto de perseguir os cristãos. Muitos irmãos se entregam pela causa do Evangelho. Hoje também temos uma realidade em nosso país. O Brasil está vivendo uma grande frieza espiritual. O nosso país está vivendo exatamente uma grande apostasia. E nós precisamos ensinar o Evangelho e ter como alvo apresentar Jesus. Muitas pessoas distorceram o Evangelho. Apresentam outro Evangelho, como Paulo disse em Gálatas capítulo 1, versículo 6. Esse Evangelho não é o Evangelho de Cristo. E esse desafio nos demonstra exatamente que nós precisamos ter a responsabilidade de anunciar a verdadeira salvação. Ser Bíblia na hora de pregar. Ser um crente bíblico na hora de anunciar.
falando então das verdades de Deus, da importância de crer em Jesus. Precisamos pregar na nossa Jerusalém, na nossa comunidade, no nosso estado, na nossa localidade, com o objetivo de alcançar todas as pessoas desse mundo. Gente boa, eu espero ter contribuído com você na aula de hoje. Que Deus te abençoe poderosamente. Estamos aí caminhando para o finalzinho do nosso trimestre e já quero lembrar a você que estamos nos preparando para o segundo trimestre da CPAD em 2021. Já tem lição aqui disponível no canal. Como estamos fazendo em todas as nossas aulas, hoje eu quero dizer para vocês os livros aqui e indicar para vocês os textos que eu tomei como base para poder montar a aula de hoje. São textos teóricos que eu quero indicar para você, de repente você quer adquirir. O primeiro texto que eu citei para vocês aqui é Uma Igreja que Faz Acontece, do Vanderlei Ginastásio. Esse material muito legal para quem quer trabalhar missões urbanas, vai te dar uma ideia muito boa se você quer avançar nessa área. Outro texto que tomei como base sobre missões também é do Edson Queiroz, A Igreja Local e Missões. Esse material é espetacular para quem ama missões, tendo entendimento sobre missões locais e transculturais também. Fator Melquisedeque, do Don Richardson. Esse texto é espetacular para quem ama estudar exatamente a visão da missão. Nesse texto aqui nós encontramos vários testemunhos e a importância de respeitar outras culturas. Outro texto que eu quero indicar para você é do Timóteo Carriquer, Proclamando Boas Novas. Esse material eu utilizei hoje na nossa ministração. E 2 textos que descrevemos para vocês apresentando a nossa doutrina. Primeiro, eu quero apresentar o John Piper, 5 pontos do calvinismo. Esse material aqui para você ter uma ideia de como o calvinismo funciona. E esse texto é o que nós utilizamos, Arminianismo Puro e Simples, do Gemerson Oliveira, da editora CPAD. Gente boa, que Deus te abençoe. Até a próxima aula, lição de número 12, onde nós vamos trabalhar sobre a urgência do discipulado. Um beijo no teu coração. Se ajudei você, comenta aí, marca a gente no teu Instagram e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.